Senhor fez esse ano. Hoje estamos alegres. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor nos ajuntou aqui novamente, pela misericórdia dele, para nós desfrutarmos da mesa do Senhor, que representa a sua morte, a sua ressurreição, que inclui a cada um de nós, naquilo que foi um dia memorável. Por isso nós estamos aqui em memória. Amém. E o Senhor, ao longo dos anos, como os irmãos compartilharam agora, se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver quanta misericórdia de Deus. Amém. Como Deus foi misericordioso. Amém. Até nas situações difíceis, naqueles momentos de tribulação, hoje nós conseguimos ver o amor do Senhor. Sim. O cuidado do Senhor por cada um de nós. É um milagre estarmos aqui. Amém. Por isso eu peço ao Senhor que Ele encontre ainda um coração, amolecido, um coração afofado, Amém, para que a palavra dele ainda entre nos nossos corações e trabalhe em cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Estarmos aqui presencialmente já é o primeiro passo. O segundo passo é nós estarmos no Espírito. Amém. É nós estarmos diante dele, Oh, sim. com o coração limpo, Amém. com o coração amolecido, Amém. para que a palavra possa entrar como semente e a semente possa brotar e produzir frutos. Amém. Eu acho que esse é o nosso desejo, né? Amém. Nós não estamos aqui de forma religiosa. Não estamos aqui para bater o ponto e irmos para a nossa casa depois de almoçar. Não. Nós estamos aqui porque nós somos sedentos pelo Senhor. Amém. Aleluia. Quero receber mais do Senhor. Amém. Então, cada hino, cada oração, cada compartilhar dos irmãos, puxa, como sair daqui edificado? Jesus é o Senhor. Amém. Então, irmãos, essa é a última reunião do ano. Até que o Senhor tenha nos abençoado. Amém. E nós já tivemos algumas reuniões antes, com essa palavra aqui ministrada, aos domingos. Então, nós tivemos a primeira palavra, foi sobre a Bíblia, sobre a Bíblia. Depois foi sobre a graça. Depois foi sobre a fé. Depois, duas mensagens que o irmão César Menegotti liberou, nos ajudando sobre Cristo no Antigo Testamento. Precisava de duas mensagens, né? Ainda não deu, né? Não deu, é muita coisa. E hoje nós vamos ver sobre o Espírito. Aleluia. Amém. Amém. Eu não sei qual é o Espírito. Se é o Espírito ou o Espírito humano? Ou serão os dois? Eu não sei, o Senhor vai nos conduzir. Eu sei que um é para o outro. Vamos ler alguns versículos antes. Colossenses capítulo 2. Amém. Colossenses capítulo 2, o César leu para a gente na última mensagem, a partir do versículo 1. Tá? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Colossenses 2, a partir do versículo 1. Versículo 2 agora. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém nos engane com raciocínio falaz,
Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Amém. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e sua sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Até aqui. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está tudo ali concentrado. Ok? Vamos segurar esse versículo aí. 16 e 17. Do mesmo capítulo. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havemos de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, nós temos aqui algo que é real e algo que é sombra. Né? Por exemplo, aqui na luz, aqui, minha mão está fazendo uma sombra aqui. Certo? É a sombra da minha mão. Cristo é a realidade. As coisas que foram escritas a respeito dele, somente no Antigo Testamento, são sombras desse Cristo que é a realidade. O que vocês preferem, a sombra ou a realidade? Mas às vezes a gente troca pela sombra. Mas o Senhor, Ele é a realidade. Amém. Então, nós vamos descobrir aqui como desfrutar dessa. Nós vamos descobrir aqui como desfrutar dessa realidade. João, capítulo 7, Evangelho de João. Capítulo 7, versículo 39. 38 e 39. Vamos ler juntos. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu rios de água viva. Isto Ao Espírito que haviam de receber, que se nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não foi dado. porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus não havia sido glorificado, então aquele Espírito ainda não era. Não era o que era para ser. Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Hoje o Senhor já foi glorificado. Amém. Então nós já temos o Espírito. Amém. Ele que era para ser, ele já é. Já é. Lembra da sombra e da realidade? Ele já é a realidade hoje. Amém. Agora João 14. João capítulo 14. Quando fala do Consolador. Versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Amém. Aleluia. Então, esses versículos iniciais, eles mostram que esse Espírito, na verdade, ele é o Senhor. Ele é o próprio Senhor. O Senhor que foi glorificado. Veja que não é mais só aquele Espírito lá do começo, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus que vinha sobre as pessoas, que operava um milagre aqui, outro ali, e que ungia o profeta. Agora é um Cristo que foi encarnado, passou pelo sofrimento humano, passou por tudo, por cada um de nós,
foi à cruz, ressuscitou, tornou-se Espírito que dá vida. Hoje ele foi glorificado e hoje esse Espírito. Irmãos, o Espírito que nós temos hoje é um Espírito muito especial. Amém. Maravilhoso. Amém. É um excelente Espírito. Ele está acessível a todos nós. Amém. O homem foi criado de uma forma muito especial. Ele foi criado com corpo, com alma e com espírito. Isso está onde? 1 Tessalonicenses 5:23, né? Quem achar aí pode ler, por favor. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Acredito que não tem como ter dúvidas, né? Espírito, alma e corpo. Até as palavras em grego são diferentes, justamente para fazer essa diferenciação mesmo. A palavra em grego para espírito é pneuma, que é vento, ar. Por isso nós temos aí os pneus, né? Nós temos as bombas pneumáticas, é ar, é do ar. A palavra grega para alma é psique. Por isso nós temos os psicólogos, a psiquiatria também, né? Tem um prefixo, né? É o psi, né? E corpo, que é o bios, né? Material, né? Biológico. Então, nosso corpo, alma e espírito. Alguém lê, por favor, Isaías 42, versículo 5. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu. Sim, firmou a terra e a tudo pronto produz. Que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito ao que andam nela. Senhor, Mas foi bom. Então, um versículo parecido é Zacarias 12, 1. Zacarias 12, 1, por favor. Zacarias 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Olha a importância que Deus dá para o espírito. Ele fala que criou, formou, né? Estendeu o céu, formou a terra e criou o seu espírito. Amém. Olha só que grandeza, né? O paralelismo que é feito aqui nesses versículos. Entendeu? Formou o céu, estendeu o céu, formou a terra e criou o teu espírito. amém, aleluia. É grande ou não é, não? Por último, Jó 32, versículo 8. Jó capítulo 32, versículo 8, que é para selar e ninguém sair daqui com qualquer dúvida. Por favor. Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, Amém. e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Amém. Na verdade, Aleluia. na verdade, há um espírito. Há um espírito. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes eu esqueço que eu tenho espírito. Porque a nossa vida humana, ela é tão automática, e a vida psique, ela é tão forte, com toda a sua força, carregando ali a emoção, a vontade, o nosso pensamento, a nossa mente. A nossa mente já é autônoma. Vocês estão sentados aqui, mas alguns estão pensando em algumas coisas que estão fora daqui.
Peguei você. Porque eu vou almoçar daqui a pouco. Está no automático, a mente vem. Vocês estão me escutando, mas tem uma mente processando aqui, funcionando. Ela é autônoma. Ela independe da gente. E tem que ser assim mesmo. Tem. Deus fez assim. Mas ela funciona mesmo de forma autônoma. Agora eu vou falar um segredo para os irmãos, que a Bíblia nos fala. Que nós temos que pegar esse pensamento e trazer cativo para Cristo. Amém. Aqui que está o desafio. Porque a nossa mente, ela vai no automático, e tem dia que a nossa mente está mais acelerada ainda, um negócio horroroso. Nossa, Jesus. Chega à noite e a gente está cansado. Mas por que eu estou cansado? Porque a mente não para. Então, nessa hora, nós temos que invocar o nome do Senhor. Como funciona, irmãos? Invocar o nome do Senhor é como se você colocasse uma lupa. Digamos que o pensamento é essa luz genérica aqui, né? Está bem genérica. Mas quando você põe uma lupa aqui e canaliza essa fonte de luz para um ponto específico, e invocar o nome do Senhor faz isso. Quem me falou isso foi minha irmã lá em casa. Canaliza. Nós trazemos essa mente perturbada, conturbada, cheia de coisas. A gente, quando fala, ó Senhor Jesus, você está puxando todo esse pensamento, canalizando para o seu espírito. Por isso que é um versículo, ele está mais lá para frente. 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15. Capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Veja, né? Como que a mente e o espírito podem trabalhar juntos. Efésios capítulo 6, que é só um exemplo de como as faculdades da alma, elas podem estar submetidas ao nosso espírito. Amém. Efésios 6, versículo 18. Isso. Orando todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda oração e súplica por todos os santos. Amém. Com toda oração e súplica. Quer dizer, você vê que a gente faz da palavra de Deus a nossa oração. E orando em todo o tempo. Aonde? No Espírito. Tem um versículo que não coloquei aqui, que fala que para o entendimento, daqui a pouco, depois eu acho e falo para vocês, tá bom? Mas vai mostrar que a nossa mente, ela vai ser uma com o Espírito. A nossa mente vai ser uma com o Espírito. Daqui a pouco eu lembro dele, tá? Então, esse homem foi criado dessa forma especial. Por que ele foi criado dessa forma especial? Porque Deus sempre quis habitar no homem. Amém. Ele quis fazer morada nesse homem. Amém. Por isso que esse homem foi criado dessa forma. Mas com a queda, em Gênesis capítulo 3, houve um embaralhamento aí nesse projeto de Deus. Por isso que Deus enviou Cristo para restaurar isso aí. Amém. Vejam, irmãos, este Cristo, se ele não se tornasse um Espírito, como que nós poderíamos contactá-lo hoje? Então César mostrou que no Antigo Testamento eles viam Cristo de longe, né? Era uma promessa para eles. Então o povo do Antigo Testamento não viveu com Cristo físico, encarnado, e nem pôde experienciá-lo no Espírito. Nós não
não vivenciamos com Cristo encarnado, mas esse Cristo encarnado se tornou o Espírito. Amém. Então hoje nós podemos contactá-lo no nosso espírito. Por isso, amados irmãos, nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Amém. Essa palavra mesmo, exercitar. Porque precisa de uma proatividade nossa. Senão a gente vive no automático e o automático nos afasta de Deus. Porque o nosso ser natural não quer Deus. Então nós precisamos realmente gastar uma energia. Se há algo que nós precisamos gastar energia, é em viver e andar no Espírito. Amém. Essa reunião aqui, ela tem que ser no Espírito. Amém. Senão vira só um ajuntamento. Mas quando ela é no Espírito, aquilo que Cristo é, ele é interiorizado cada vez mais em nós. Amém. E a igreja ela é tão preciosa, que o Cristo que você experienciou, ele pode ser meu. Amém. Pelo seu compartilhar, Amém. pela sua oração. Amém. Às vezes só de olhar para você, eu já vi que Cristo já trabalhou em você e eu sou encorajado. Amém. É um negócio impressionante, não é? Amém. Por isso, na igreja não precisa inventar nada. Não precisamos ser criativos. Porque o Espírito, ele traz à realidade tudo aquilo que Cristo faz. Amém. Tudo que Ele é. Quando nós colocamos a mão, inventando coisa, criando coisa, querendo ajudar, a gente acaba atrapalhando. Basta nós exercitarmos nosso Espírito. Amém. E nós vamos contactar esse Cristo maravilhoso. Amém. Romanos 1, versículo 9. Romanos 1, versículo 9. Olha só o que Paulo fala. Porque Deus acrescido o meu espírito É isso aí mesmo. no Evangelho do seu Filho, É minha testemunha. testemunha, e como incessantemente faço menção de você. Amém. Paulo declarou aqui, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. No Evangelho. O Evangelho do seu Filho. Mas ele servia onde? No Espírito. Sim. Mas é Paulo que está fazendo. É Paulo que está viajando. É Paulo que está falando. É Paulo que está apacentando. É Paulo que está comprando mantimento para os outros. Era Paulo ou não era Paulo? Era Paulo. Mas é o Paulo no Espírito. O serviço a Deus, ele é no Espírito. Amém. Nesse espírito humano mesmo. Estou falando no espírito humano. Esse espírito regenerado. Esse espírito que agora Deus habita nele. Nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, ter certeza que nós estamos no Espírito. Senão é melhor não fazer nada. Não é? Nós precisamos ter certeza, certificados, de que aquele nosso serviço está sendo feito no Espírito. Que mais? Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Que é a bênção de Bênção de Abraão. Que bênção é essa, irmãos? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa é a bênção de Abraão. Foi profetizada lá em Êxodo. E essa bênção agora chegou a cada um de nós. Amém. Esse Espírito prometido. Ele hoje, ele quer entrar nesse homem que partiu. Ele quer entrar nesse Espírito do homem. Aí sim, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Amém. Veja que
Tudo isso ocorre pela fé. Então, há somente uma exigência, digamos assim. É você crer. Amém. Se você crê em Jesus como seu Salvador, se você reconhece, você vê a sua condição de pecador, e que aquele Cristo foi na cruz por você e por mim, basta você crer, confessar com a boca, sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, é um negócio impressionante. Esse ar, esse pneuma, ele é introjetado no seu espírito. Eu lembro quando aconteceu comigo, eu era um molecote, assim, é interessante que tinha uns 3 ou 4 irmãos falando lá em Sobradinho, naquela parte pequena, e você vê, a gente que nasce num lar cristão, é difícil de saber que momento é esse. Quando que eu creio no Senhor ou não? Se você vem do mundo, né, digamos, você tem uma passagem pelo mundo, vive sua adolescência lá no rock e tal, aquela coisa, quando você crê no Senhor, fica marcante, né? Você fala, não, eu sei, foi assim. Né? O César brigou com o irmão lá, né? Não veio mais aqui, não sei o quê. Então isso tudo marca. Mas quando você é num lar cristão, é um pouco difícil isso aí. Mas eu me lembro porque eu chorei. Chorei. Eu acredito que foi ali que eu vi que eu era o pecador. Porque a condição é essa, ver que nós somos pecadores. E crer na cruz salvadora, redentora de Cristo. E ali eu me entreguei para o Senhor. Amém. Então, é o tchum. Ali acontece. Sopro. Isso. Muda a nossa vida. Amém. Muda. Para sempre. Muda. Amém. Muda a nossa vida. O que muda a gente não são regras. É a vida. Não são ordenanças. Pelo contrário. O que muda a nossa vida é Deus vir e habitar no nosso espírito. Amém. Isso nos transportando na condição de pecadores para filhos de Deus. Amém. Mas para por aí? Não. A vida da igreja, que a gente comumente fala, a vida da igreja, a vida cristã, a experiência cristã, ela deve ser vivida no Espírito. Amém. Glória a Deus. Imagina aqueles bichos na arca lá. O César falou da arca de Noé, tipo, uma tipologia de Cristo. Aconteceu um milagre ali, porque aqueles bichos estão naquela arca. Se a gente não tiver no Espírito aqui, vai sobrar um que vive. Eu já estou doido para eu parar de falar. A gente não vive, irmão. A gente não consegue viver. Jesus. Só se a gente for atrás daquelas pessoas que a gente gosta. Mas mesmo assim não tem problema. Mas o Senhor ele nos une e nos dá um antídoto. Glória. Amém. Que é o Espírito. Amém. Eu preciso ter essa responsabilidade de viver no Espírito. Feitosa precisa ter a responsabilidade de viver no Espírito. Como? Expressar o Espírito. Amém. Expressar o Espírito. Colocar o Espírito no Amém. Amém. Porque aí é a nossa responsabilidade. Amém. A nossa responsabilidade não é cobrar uns dos outros. Não é exigir uns dos outros. Não é, sabe, eu quero que vocês façam isso e aquilo. Não. A nossa responsabilidade, primeiro, é comigo mesmo. Eu preciso estar no Espírito. Amém. E eu preciso, não é permitir, mas é ser um com o Espírito, no sentido de que ele tem... Ah, obrigado. Está vendo? Não estava no Espírito. A gente precisa permitir que o Espírito tenha um ambiente aqui. Amém. Ele precisa ter um ambiente. Quanto menos eu coagir, mais esse Espírito tem ambiente aqui. Os irmãos concordam com isso? Amém. Quanto menos opinião do Érico, mais o Espírito consegue agir. Amém. Amém. Quanto menos o Érico natural se manifesta, opina, traga boas sugestões até, mais o Espírito ele consegue agir. Amém. É impressionante isso. A vida da igreja ela foi idealizada por Deus nesse sentido. Amém. E é perfeito. Perfeito. Ele nos deu Efésios capítulo 4, onde tem uns homens dons ali que nos aperfeiçoam. Ele nos deu 1 Coríntios 12, 14,
onde cada um pode exercer o seu dom, o seu talento, Amém. de forma harmoniosa, Sim. bela e edificante. Amém. Tudo isso nós só temos no Espírito. Amém. Irmãos, e é isso que Deus procura. Irmãos, lembram esse versículo? João 4. João 4, 24. Vamos ler todos juntos? João 4, 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. 4, 24. Deus é Espírito. E importa que os seus Adorem em espírito e em verdade. Mas vocês leram muito timidamente. Deus é Mas vamos ler o primeiro, vamos ler o versículo 23 e depois o versículo 24. Já É isso? pensa no próximo ano que está vindo aí. É? Já vem a hora. Já vem a hora. Vou falar para nós. E já chegou. Vamos lá, 23 e 24. Amém. Mas Vem a hora. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. e aí? Deus procura. Amém. Ele vai achar aqui? Já achou! Já chegou a hora. Deus chegou a hora. Deus procura, irmãos. Olha que versículo precioso. Né? Quem diria que Deus procura? Porque havia ali um sistema religioso. E irmãos, como é fácil a gente se apegar a um sistema? Como é fácil? A nossa mente gosta. Né? A gente gosta de um sisteminha. A gente gosta de um esquema, sabe? Das coisas fáceis. Das coisas fáceis, daquilo que já está assim, já planejado. Cabe aqui uma observação. Nem tudo, assim, às vezes é bom ter uma organização, né? É bom. Mas na igreja, a questão não é essa. Deus, ele ordena as coisas de uma forma fluida, que a gente nem percebe que as coisas funcionam tão bem, e a gente não vê as coisas, a roda rodar de uma forma tão perfeita, porque é algo do Espírito. Amém. Lá em Sobradinho, vou falar de novo, lá em Sobradinho, acho que eu já contei essa experiência passada. Eu era um jovem, tinha 17, 18 anos por aí, estava na reunião e já estava dando mais ou menos essa hora assim, já perto, né? E eu doido para ir embora para casa, chateado, com fome, né? Já deu, a reunião tá boa, já foi, tá bom, né? Pode encerrar a reunião. E de repente a irmã Ana levanta. Irmã Ana, uma idosa, ela tinha um problema sério na perna, e ela vinha andando, né? Aí às vezes outros irmãos davam carona para ela. Você está vivo ainda? Já faleceu, né? Sim. E essa irmã levantou. 2019. Aí ela levantou. E eu falei, não. Aí, irmãos, o compartilhar daquela irmã me salvou. Glória a Deus. Me salvou Amém. a ponto de eu lembrar até hoje. Amém. Me marcou. Amém. Porque ela falou assim, muitos problemas sérios. Fora o problema da perna dela, problemas com a família, seríssimos problemas. Seríssimos. E ela levantou e ela falou assim, se eu for esperar a minha vida melhorar para eu buscar o Senhor, eu nunca vou buscar. Sim, ela falava. Não é? Se eu for esperar a minha vida melhorar para buscar o Senhor, eu nunca vou buscá-lo. Por isso eu estou aqui nessa manhã. E aí ela falou. E eu só chorei. Me arrependeu. Irmãos, você vê que essa liberdade de compartilhar, o Espírito move as pessoas de uma forma nas reuniões
que nós saímos daqui edificados. Amém. Nós saímos daqui alimentados, Amém. apacentados. Amém. Ou seja, o objetivo da reunião se cumpriu. Aleluia. Basta a gente estar no Espírito, Sim. a gente pega, Glória. a gente capta isso. Amém. Para finalizar, irmãos. Mas o Espírito ele pode ser impedido de agir. Quando nós estamos em nós mesmos, essa nossa alma mesquinha, quando nós estamos cheios de razões, ou até quando nós temos boas intenções, bons planos, né? Eu queria que as cadeiras tivessem outro formato aqui. Se a gente não for se não houver unanimidade entre nós, sabe que o Espírito ele começa a ter umas dificuldades de atuar. Os irmãos percebem isso, né? Porque quando o Espírito está agindo, está atuando, irmãos, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segundo Coríntios 3, eu coloquei aqui para ler tudo, mas não vai dar tempo não. Vamos ler só a partir do versículo o 14, não, do 12, tá? Para a gente finalizar. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 12. Tendo pois tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que está falando aqui? Moisés ele ia até a presença de Deus, tinha lá comunhão com Deus, tá? O rosto de Moisés era brilhando. Então havia uma glória. Mas ele voltava, à medida que ele ia falando, a glória ia desvanecendo, ia diminuindo o brilho. Aí ele colocava um véu, para que ninguém visse que aquela glória ia se perdendo, ia desvanecendo. Isso é a antiga aliança. Mas os sentidos dele se voltaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Aqui é o problema da sistematização. Quer dizer, havia uma religião já formada, séculos funcionando, tal, tradições, tudo organizado, tudo bonito, coisa belíssima. Tanto é que naquele texto que a gente viu lá, que Deus procura, eram os apóstolos ali, os discípulos, né? Falando, o templo bonito, né? Que templo bonito. O Senhor falou, Deus procura verdadeiros adoradores, né? Então, a religião, o sistema, a coisa já feita, ela nos cativa e faz de nós até mesmo prisioneiros. Sim. Nós ficamos reféns daquilo. Mas nós precisamos perceber que aquilo que é velho vai acabar, desvanece, passa. É uma glória que não vai permanecer. Os irmãos entendem? Sim. Amém. Insistirmos em métodos, em fórmulas, pode nos levar nesse caminho aqui, o mesmo caminho que o povo de Israel passou. Olha só o 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tem um véu no coração deles que eles não conseguem ver Cristo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Amém. Aí vai, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelhos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Que o Senhor tenha muita liberdade no nosso meio. Amém. Mas não é pouca, não é muita. Amém. 99% de liberdade é pouco. Amém. Tem que ser 100% de liberdade. Sim, verdade. Porque ele precisa agir. 100%. Ele precisa andar no nosso meio. Glória. Ele que vai ao encontro das nossas necessidades e ele vai saber fazer a igreja ser edificada. Amém. Ele vai edificar a igreja. Amém. O que ele precisa agora é encontrar um ambiente onde o Espírito dele possa agir.
Jesus é o Senhor. Amém. Desculpa, eu demorei. Eu fiquei emocionado. Última reunião do ano. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor é maravilhoso. Amém. Que possamos aprender cada vez mais a exercitar o Espírito. Amém. Esse é o caminho. É o único caminho para nós, tá? Amém. Já tem tempo, né? Para compartilhar? Então, aqueles que É o último. compartilhar. O último. Eu nem falei do Paracleto, lembrei do Paracleto. Eu nem para você. Porque lá fala do